Prezados, estimados irmãos e irmãs, neste momento nós iremos dar início à nossa reunião, sendo ela de oração. Em nome do nosso glorioso, bondoso Deus, como também do nosso glorioso Mestre Jesus, eu apresento-lhes a todos a minha saudação, desejando-lhes a bênção de Mãe Virgem Maria Santíssima, a graça também do nosso glorioso Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e também do nosso querido Santo Primaz. Com este carinho, com este amor, com esta fé, nós iremos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, darmos início a esta nossa reunião de oração. Reunião especial, reunião dedicada ao nosso Trino Todo-Poderoso Deus Pai Celestial. A mesma, cada um de vós presente, como também aos nossos internautas, terão o privilégio, o prazer de assim aproveitar para que possam edificar a tua fé e também receber do alto céu inspiração, unção e a graça celestial. Nós iremos dar início à mesma. Eu convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Nós iremos cantar do nosso hinário de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem irmão e que marcha confiante. Todos em sentido de reverência, oremos. Amantíssimo e onipotente Deus Pai Celestial, aqui estamos nós, teus filhos, dando início a esta reunião de oração. Cada um deles estão fazendo as suas preces, mas este momento, ó querido Espírito Consolador, é momento de nós receber do alto céu a virtude, a graça, a sabedoria, para que possamos no transcorrer da mesma nesta reunião de oração, receber tudo quanto é preciso para que possamos edificar a nossa fé, possamos alimentar o nosso espírito. Querido Santo Irmão Aldo, abençoa todos quantos aqui estão, aqueles teus filhos que estão a caminho da mesma. Abençoa nossos internautas, que irá assim nos acompanhar, e que todos vão referenciar, portanto, assim tudo quanto é preciso para dedicar-se a tua vida ao Senhor, ó Mestre Jesus. Por isso assim, ó Mãe Virgem Maria Santíssima, em nome da Senhora, como também do nosso Deus Pai, vivo Todo-Poderoso, declara mesmo esta nossa reunião de oração, iniciada para honra, louvor e glória, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Cantaremos ainda do nosso hinário de número 180, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito Divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria e
Salve
Un barco seguro
caminho, pisava em pedras que eu não podia ver, pois estava cega por ilusões que pareciam ser algo bom, mas eram armadilhas que feriam meu corpo e aprisionavam minha alma. Sozinha neste labirinto, não encontrava uma saída, mas alguém viu meu sofrimento, ouviu meu lamento, com seu grande poder transformou o meu viver. Ah, esta luz que iluminou a minha vida surgiu de repente através de uma santa, o Espírito Consolador que Jesus prometeu. Ah, esta luz é a santa mas alguém viu meu sofrimento, ouviu meu lamento, com seu grande poder transformou o meu viver. Ah, esta luz que iluminou a minha vida surgiu de repente através de uma santa, o Espírito Consolador que Jesus prometeu. Ah, esta luz é a santa.
me desanimar. A luta vem querer me dominar, mas eu sou forte porque sou um apostólico. A minha arma é a oração, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. E quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, mas procuro ser fiel. Caminhando vou pro céu, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Não é hoje, nem será amanhã, e as lutas vêm poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor. Profeta do Senhor, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo.
será amanhã. E as lutas vão poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor. Meu santo lado, profeta do Senhor, me vigiando, orando, todo o tempo eu fico. E a cada luta, uma vitória eu consigo. Meu pastor, meu profeta, meu Senhor. Meu pastor, meu profeta, meu Senhor. Meu pastor, meu profeta. Meu Amém. Prezados, estimados irmãos presentes, como também aos nossos internautas que estão nos acompanhando, nós iremos neste momento passar para a parte da mensagem, a qual então é uma mensagem para nós meditarmos juntos nesta reunião de oração. Para que possamos adquirir sabedoria, adquirirmos santidade, adquirirmos virtudes do reino dos céus, cuja então vem da fonte da água da vida. Jesus, pão vivo que desce do céu para alimentar os teus filhos, cuja então nos deu o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e nos deu o último profeta por excelência. O título da mensagem diz: os falsos profetas. A mensagem ela fala ao seu coração. O amado apóstolo São Pedro nos ensina que os falsos profetas são como os falsos instruidores que introduzem encobertamente heresias de perdição e negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Os falsos não vivem em espírito, mas segundo a carne. Andam em concupiscências de imundícias e como animais irracionais. Seguem a natureza, isto é, querem amaldar seus costumes aos seus deleites cotidianos e não cessam de pecar, engodando
as almas inconstante e blasfemando do que não entendem. Assim disse o amado e apóstolo São Pedro. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam no erro. Os falsos profetas se colocam diante daqueles que estão buscando a Deus na sinceridade de seu coração, a fim de que não cheguem à perfeição. Como ensinamos em nossa igreja apostólica, todos os fiéis filhos de Deus, para serem abençoados, devem crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Rosa, o outro Consolador da promessa de Jesus, no seu sucessor santo profeta irmão Aldo, e em todos os santos em espírito e verdade. Assim sendo, devem crer nos santos que são anjos de Deus, os quais são os santos em espírito. Ora, crer nos santos é agradável a Deus, mas crer nos ídolos é pecado. Adorar a Deus é louvável e justo, porém adorar, reverenciar e amar as imagens feitas por mão de homens é abominação, por se tratar de idolatria. Eis porque nesta igreja apostólica não usamos imagens, nem mesmo de Jesus, nem de Maria Santíssima, nem da Santa Rosa e nem do Santo Irmão Aldo. Não a usamos porque, segundo a santa doutrina, a fé tem que ser depositada na pessoa espiritual dos santos. Nossa confiança tem que estar na pessoa espiritual, divina e poderosa dos santos, os quais estão nos céus, porque herdaram o galardão de servir, como se dá com a Santa Rosa, com o Santo Irmão Aldo, os quais vêm à terra para guardar seu povo, e não em ídolos e figuras que não possuem poder e nem virtudes. Todo aquele que depende de uma figura para crer num santo e fazer-lhe suas preces, ainda não possui o verdadeiro entendimento. Destes, a fé é materializada e presa às coisas terrenas, e depende de provas materiais para firmar-se, e geralmente quem crê no ídolo facilmente é levado a crer no erro e a praticar o pecado. E uma vez que o ídolo está em toda parte, até mesmo onde predomina a vaidade, a luxúria e o pecado, a idolatria pode afastar o homem de Deus e deixá-lo nas trevas e sem entendimento da vontade e ordens divinas. E por isso que o profeta Buraque disse: o homem justo, que não tem ídolo, vale mais do que eles, porque estará longe de
apróbios. Isto é, estará longe de erros. Não é verdadeiro no dizer da palavra de Deus: todo aquele que estiver a serviço do mundo, sem observar as leis de Deus, não são verdadeiros os ensinos sem fundamento na verdade do Evangelho de Cristo, pois a religião é a ciência que trata do Espírito e que ensina como o homem deve fazer para se realigar-se a Deus e como permanecer no seu reino para chegar a ter a santidade e um dia ir morar na glória celeste. Porém, os que se afastam da verdade e da justiça divina não podem ser aprovados pelo nosso Pai, que é o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, do rei e profeta Davi, da Virgem Maria, Pai de Jesus Cristo, Deus da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Lembre-se de que não há nenhuma comunhão da luz com as trevas. Portanto, quem ainda estiver nas trevas, precisando da graça de Deus, querendo vida e saúde, se for buscar luz e vida, onde, no dizer de São Pedro, são fontes sem água. Por certo, continuará sedento e nas trevas, com a falta de sabedoria e de entendimento pela ausência do Espírito Santo. Mas, se abrir o seu coração e buscar a luz e vida naquele que são santos de Deus, como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, receberão entendimento para compreender toda a verdade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós afirmamos que a Igreja Apostólica é a luz do mundo, pois ela permanece na verdade e na justiça de Cristo e pode encaminhar por Cristo, pelo Consolador e pelo Santo Profeta Irmão Aldo e pela mesma doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Todos aqueles que assim buscarem a Deus. Acerca dos verdadeiros filhos de Deus, está lá escrito dizendo assim: vós sois as minhas testemunhas e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum existiu e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Pois dizemos, como o apóstolo São Pedro, a todos os que estão dispersos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E Deus, o nosso Pai Celestial, disse através do profeta Ezequiel: convertei-vos e retirai-vos dos vossos ídolos, e afastai os vossos rostos de todas as vossas contaminações. Entendam, estimado irmãos, que o nosso Pai Celestial está chamando-o para o seu reino. Ele quer vê-lo santificado e preparado para os céus. Tenha fé, confie, se entregue, pois, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, santos enviados por Deus para realizarem esta obra. Não perca esta oportunidade de salvação e de habitar seguradamente no reino
do nosso Deus, tendo em sua alma gozo, paz e felicidade. E a graça santificadora do Espírito Consolador e de seu sucessor, o profeta irmão Aldo, seja consigo, para adquirir a natureza divina e ser a semelhança do Espírito de Cristo, e assim viva para todo o sempre. Amém. Prezados e estimados irmãos, irmãs presentes, como também aos nossos internautas, nesta oportunidade, nós iremos todos juntos meditarmos um pouquinho a respeito deste assunto cujo então, nós que conhecemos esta igreja, a verdade que foi nos ensinada, cuja então uma igreja que nasceu dos céus e que nós somos prova. Já contemplamos milagres, prodígios, maravilhas, bênçãos e graças. Temos bênçãos incontáveis para agradecer ao nosso Deus, como também ao Espírito Consolador, como também ao santo e querido profeta, irmão Aldo. A Igreja Apostólica, ela vem se encaminhando e ensinando a verdade do Evangelho de Cristo. E precisamos entender e compreender que nós precisamos crer, confiar, ter fé. Mas termos aquela fé alicerçada na coluna que é o baluarte da verdade, a nossa querida Santa Avó Rosa. Não é em ídolos, não é em imagem, não é em qualquer pessoa. Nós precisamos crer verdadeiramente e fazer a vontade dos céus, fazer o bem, ser humilde, ser manso, ser prestativo a uma igreja que é santa. Porque veja bem o ensino. Muitos estão indo em busca de fontes a qual não existe água. Está indo em busca de alimento a qual então não encontrará. Porque está vivenciando as trevas. Está adorando, muitas das vezes, coisas que são feitas pelas mãos de homens. Mas vejam, prezados irmãos, que o apóstolo São Pedro, ele nos traz um ensinamento tão perfeito para nós podermos então assim compreender que, diz assim, a nós, é tempo de se arrepender-vos, convertei-vos, para que é chegado a hora da oportunidade de restaurar-se a sua vida com Jesus, com a Mãe Virgem Maria Santíssima, com a graça divina abundante que Ele tem vida para nos conceder neste santo e perfeito caminho. Só não é feliz, só não é bem-aventurado aqueles que não se interessam em agradar a Santa Avó Rosa, que não se interessam em agradar ao santo querido profeta irmão Aldo. E muitas das vezes ele diz que tem aquela fé, mas é uma fé a qual então ela se torna morta porque não existem as obras. Porque falar que tem fé no irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, que crê neles, que ama, mas não praticar uma doutrina, uma disciplina sensata e moralizadora, a qual ela lhe conduz o direito de ter uma vida eterna. Veja que a fé sem obra, ela é morta. Veja a fé dos profetas do passado, dos apóstolos. Mesmo Jesus nascendo, ele sendo o filho primogênito e unigênito do Pai, ele também tinha uma grande fé, e naqueles momentos, a qual ele precisou atravessar nesta terra para dar-se em sacrifício vivo por nós, ele também fazia suas orações e pedia ao Pai
cuja então, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. De certa forma, hoje, o que nós vemos e vivenciamos neste mundo, e que também de fato tem acontecido dentro de nossa igreja. Pessoas que estão na idolatria. Irmãos, nós precisamos reverenciar e adorar a Deus. Um profeta que lhe estendeu a sua mão, que lhe ajudou, que lhe amparou, que te socorreu, quando esteve entre nós, vivo nesta terra. Quantas pessoas ele colaborou e assim o fez o bem sem olhar a quem? Hoje muitos têm virado as costas. Por que será? Estão presos na fé materializada e em coisas terrenas, que nem fundamento tem, porque se tivesse brilho, perduraria, como perdurou-se a palavra do Mestre Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas quando ele prometeu o Consolador que viesse e estejasse conosco para todo sempre, este Consolador ele nos deu, a santa e querida Vó Rosa. Esta é a nossa crença, é a nossa fé. O irmão Aldo nos fez a ter este amor profundo por ela. Ela nos fez a despertar uma vivacidade dentro de nós para que pudéssemos reverenciarmos o seu sucessor, o nosso profeta, o irmão Aldo. E ele humildemente, com amor, nos ensinou o que é justo, o que é correto, o que é perfeito, para nós termos o direito de um dia herdarmos a parte celeste. É por isso que é ensinado em nossa igreja que a nossa fé tem que ser depositada na pessoa espiritual, Santo de Deus. Pessoas que se sacrificaram, pessoas que se deram em vida por nós. Quando Jesus, ele se referiu e nos ensinou dizendo assim: vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. E quem dos vossos amigos tem a capacidade de dar a sua própria vida por ti? Por isso devemos tomar muito cuidado com o que vemos, o que ouvimos e o que falamos. Porque muitas das vezes, como de fato é falado nesta mensagem, muitas pessoas, sem ter a sabedoria, da inteligência que Deus lhe concede, mas muitas das vezes tem um coração preso, muitas das vezes ele está blasfemando contra a verdade. Irmãos, sabedoria, ela é adquirida quando a pessoa está em um preparo espiritual de santidade. A pessoa está em uma perfeita comunhão com a Santa Vó Rosa, constante, pedindo a ela todas as qualidades nobres que devem existir no coração de um apostólico, de uma apostólica e de todos nós. Porque os falsos profetas, eles se colocam diante daqueles que estão buscando a Deus. Porque aqueles que já não estão buscando a Deus, já é fácil para que ele possa então levar consigo para o caminho errado. E muitas pessoas, ao estar dispersos e não estar em uma plena atividade de espírito, a qual então ele deve estar em plena vigilância, muitas das vezes ele cai. E nós precisamos ser sábios, precisamos ser prudentes, precisamos ser manso e humilde de coração, em aceitar o que o irmão Aldo nos pede, o que a Santa Vó Rosa nos deixou, o que Jesus trouxe para os homens e mulheres de boa vontade. Irmãos, o último profeta foi o santo irmão Aldo. Precisa o Senhor, a Senhora, vocês jovens, nossos internautas, crer e ter esta convicção que Ele é o último de todos os profetas e não haverá outro. Esta é a nossa fé. Ele foi pai, amigo, companheiro, fiel de todas as horas.
Ele nos aconselhou, nos orientou, nos deu ensinamentos tão perfeitos, palavras do reino dos céus, que muitas delas não estavam descritas nas Sagradas Escrituras, porque Ele vinha nos edificando quando então Jesus disse que o Consolador obras maiores faria. E ela fez, através do seu sucessor, o seu querido primaz, o nosso irmão Aldo, profeta. Irmãos, mas vejam que, logo mais nesta mensagem, aqui está nos dizendo um assunto muito importante que nós precisamos entender e compreender, que se o Senhor, a Senhora, você jovem, quer ser a luz do mundo, o sal da terra, esta igreja é a luz, é a verdade, é a justiça. Pois ela nos faz permanecer e se encaminhar por Cristo, pelo Consolador, pelo Santo Irmão Aldo, pela doutrina e pelo Evangelho de Cristo. E todos aqueles que buscarem, portanto, a Deus, feliz e bem-aventurado será. Por quê? Porque vejam, prezados irmãos, que eles, todos esses santos, todos estes profetas e apóstolos, nos ensina o que é verdadeiro. Pelo contrário de muitos que lhe ensinam, lhe levando para a perdição, achando que tudo é maravilhoso, e sendo que muitas das vezes lhe traz momentos de angústia, de sofrimento. Mas pelo contrário, o que a igreja lhe ensina é para o seu bem. Mesmo que há momentos difíceis, momento de luta, de dor, de angústia, tem aqueles que lhe socorrem, que são os anjos, os santos, os profetas, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa. São eles. É Jesus. Não é a imagem que vai lhe salvar. Não é pessoas que muitas das vezes o Senhor, a Senhora idolatra. Não são eles que lhe darão a oportunidade de salvação, mas sim Jesus. E precisamos entender que quando nós estamos perante eles, eles nos dão o direito de assim sermos merecedores da tua graça. E quando nós clamamos verdadeiramente, falando através de um bom senso que nós adquirimos nesta igreja, nós alcançamos a nossa vitória. Por isso, prezados irmãos, nós precisamos observar o nosso procedimento. Nós somos apostólicos. Nós cantamos o número 1, nós somos a igreja forte, preparada. E muitas das vezes existem pessoas que, estando dentro deste santo caminho, ainda deixam-se levar, muitas das vezes, por algo que, como aqui está nos alertando, sobre os falsos profetas, sobre pessoas falsas, incrédulas, vivem em rodinha de escarnecedores, tentando lhe atrapalhar em busca da santidade, da sua consagração, da sua plena felicidade, de adquirir uma bênção, até mesmo um grande milagre para si. Por isso, prezados irmãos, façam a escolha certa. Desperte o dom que há em ti, para bem servir o Consolador, servir a Santa Avó Rosa, servir o Santo Irmão Aldo, servir a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, servir e colocar em prática uma doutrina, uma disciplina que esta igreja lhe concede para ter uma vida eterna. Por isso, a qual então finaliza esta mensagem dizendo: a graça santificadora do Espírito Consolador e de seu sucessor, que ela seja consigo. Mas para que esta graça possa então estar contigo, precisa o Senhor, a Senhora, abrir o seu coração. Deixe que ela entre, deixe que ela faça morada, deixe que ela possa agir no teu pensamento, ajudar-lhe nos teus passos desta vida aqui e adquirir então santidade, consagração para a sua própria felicidade. Irmãos, não se deixam levar por coisas
tão banais desta terra. Não percam a sua salvação por isto, porque nós sabemos que a igreja apostólica, ela é do reino dos céus. Muitos já contemplaram grandes riquezas e maravilhas de um profeta na sua vida. Quando naquela fila de santa comunhão, ali beijando aquelas tuas santas mãos, pedia algo a ele, e ele lhe concedia, muitas das vezes quando ele dizia, eu vou ver com a avó, e muitas das vezes ao chegar o Senhor, a senhora lá no seu lar, as coisas já tinham se encaminhado numa plena facilidade. Por quê? O Senhor está merecendo, a senhora estava merecendo, e muitas das vezes, muitos têm sofrido porque não têm colocado em prática o que Deus lhe ensina. Muitas das vezes quer colocar em prática a vontade do homem. Por isso, precisamos de fato sermos pessoas sábias, porque nós temos esta sabedoria. Precisamos ser espertos como uma serpente para fugir do mal. Precisamos ter um coração semelhante a de uma pomba para fazer o bem sem olhar a quem. Irmãos, precisamos manter esta obra viva para que o mundo conheça quem é a Santa Avó Rosa, quem é o Santo Irmão Aldo, o que esta igreja aqui nesta terra tem cumprido diante da sua nobre missão a milhares de corações. O irmão Aldo espera de nós, a Santa Avó Rosa, numa perfeita união, num perfeito amor, numa plena consagração viva diante deles. Por isso, amem, valorizem a Santa Avó Rosa. Irmãos, não os abandone eles por nada deste mundo. Não abandone esta igreja por nada. Porque muitos têm abandonado, têm deixado o irmão Aldo de lado, têm buscado os seus prazeres, mas a consequência vem. Passa o tempo que passar, mais cedo ou mais tarde será pago o preço que, portanto, o Senhor, a Senhora, semeou aquela semente no dia do seu caminhar. Por isso, observe bem, antes de agir, antes de falar, perante tudo quanto a igreja lhe ensina para ser aqui nesta terra. Por quê? Aqui diz, bem claro a nós, um ensino perfeito. Vós sois as minhas testemunhas, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum existiu, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim, não há Salvador. Irmãos, está bem claro, está patente aos nossos olhos. Não precisamos de mais nada. Quando o irmão Aldo lhe disse, nós temos de tudo nesta igreja, não nos falta nada, para termos a plena satisfação de espírito e a felicidade desde já nesta terra, quando ele disse. Mas se quer gozar de dias felizes, de plena felicidade, sirva a Santa Avó Rosa, sirva o Santo Irmão Aldo, valorizem esta igreja, valorize a si próprio, conceda a ti a sua própria salvação, para um dia herdar o reino dos céus, e assim sejam felizes e bem-aventurados. Prezados e estimados irmãos, tratando-se de uma reunião de oração, nós sabemos que é momento de muito gozo em nossa alma, porque Jesus, ele se faz presente. A nossa bendita querida Santa Avó Rosa, ela também se faz presente, e muitos anjos, porque reunião de oração, ela é especial. E a Santa Avó Rosa, ela sempre dizia que a casa que fosse santificada por ela seria visitada. Os irmãos já imaginaram
a quantidade de santos e anjos aqui se faz presente? Este tabernáculo, ele é santo, ele é sagrado. E nós precisamos estarmos em uma comunhão com eles para recebermos todo o preparo para que possamos saciar a nossa sede espiritual. Por isso, aproveite logo mais os minutos que terão. Falem com a Santa Avó Rosa, falem com o Santo Irmão Aldo. Peça a eles sabedoria, peçam a eles muitas das vezes, se for necessário, perdão pelos seus erros, pelas tuas falhas. Amem eles. E quando assim o irmão Aldo dizia, podem pedir em meu nome, pede em nome da Santa Avó Rosa, mas peçam com fé. E esta fé deve existir quando o Senhor, a Senhora, tem um convicto de que verdadeiramente ama, praticando uma doutrina e uma disciplina a qual lhe dá o direito de ser feliz aqui nesta terra. A oração de um justo, ela é sim ouvida no reino dos céus. Basta crer, acreditar e ter fé, e assim contempla tudo quanto eles concederão para a sua vida, para a sua família, enfim, aqui nesta terra. Convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Nós iremos cantar do nosso hinário de número 172, intitulado Nesta Hora de Oração. Nesta Portanto, assim todos podem fazer as suas orações. Oremos. Amém. Portanto, assim nós iremos cantar do nosso hinário de número 118, intitulado Graças te damos, ó Pai. Celestial.
Amém. Prezados irmãos e irmãs, nós chegamos ao término de nossa reunião, sendo ela de oração. Cada um possam assim continuar as suas orações no teu lar, sempre com muita sabedoria, sempre em pensamento, seja no trabalho onde estiver, naquilo que precisar, sempre lembrando-se da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, em todo o labutar da sua vida. Agradeço carinhosamente pela presença de todos, pelo seu trabalho, por tudo quanto fizeram para que nós pudéssemos realizar esta reunião de oração para o nosso Pai Celestial e a toda a corte celestial. Todos em sentido de reverência, irei assim orar para finalizar a nossa reunião de oração. Oremos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santíssimo nome. Venha a nós o teu reino e que nós, teus filhos, aqui nesta terra, façamos a tua santa vontade. Com empenho, coragem, sabedoria e com muita virtude. Para que possamos alcançar a santidade, a riqueza do céu, contemplar a beleza de teu amado Filho Jesus e sermos agraciados constantemente. Mãe Virgem Maria Santíssima, abençoa teus filhos que em oração estão, clamando e suplicando a tua graça, a tua bênção. Como também os nossos internautas que estão nos acompanhando e também com fé, tem assim prestado o seu louvor, a sua adoração em ti, ó Mãe Virgem Maria Santíssima. Mas me lembro assim, ó querida Santa Avó Rosa, desses nomes que teus filhos a depositaram nessa caixinha de oração, com grande fé, esperança de receber algo. E a Senhora, como Consolador, tem consolado e confortado e considerado teus filhos tudo quanto é necessário para a sua plena felicidade. Portanto, prezados irmãos e irmãs, como também nossos internautas, recebam do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, a bênção, a graça, a proteção e o amparo que Ele tem a derramar como chuvas de bênçãos preciosas para a nossa vida. Recebam. Creiam assim, confiem e permaneçam com Ele no seu coração. Mas, ó querido Santo Primaz, falar em teu santíssimo nome é um prazer. E finalizar esta reunião, declara mesmo a finalizada em teu santíssimo nome. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.